Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando agora às 9 horas da manhã, na estreia desse vídeo, nossa quarta aula da Escola Bíblica Dominical desse novo trimestre. E, primeiramente, também aqui uma boa noite para os alunos que estão conosco agora, ó, gravando esta aula. Essa semana, excepcionalmente, nós estamos gravando na terça-feira, às 20 horas, mas fazemos essa gravação todas as quartas-feiras. Aí fica um convite para você participar toda quarta-feira às 20 horas. E aqui não é só para você assistir, mas também é para participar. Aproveitando que você está aí acompanhando pelo YouTube, também coloque seus comentários aqui de como esta aula, como o texto bíblico falou a sua vida. E também, se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, a gente vai acompanhando e vai esclarecendo na próxima aula, ou quem sabe, se for algo possível de responder nos comentários, a gente responde nos comentários também, tá bom? Então fica você aí convidado a participar, não apenas a assistir. Também, se você quer receber uma cópia da lição que está sendo estudada, a gente pode enviar para você, basta você fazer parte de um dos nossos grupos do WhatsApp. E lá a gente encaminha, então, esta lição, e aí você entra em contato com a gente também pelas nossas redes sociais, que estão aí nos links na descrição, tá bom? Então, fica esse convite. Eu quero convidar aí os alunos da sala, horário de agora, vamos ter esse período de oração e depois de reflexão. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor fala aos nossos corações pela tua palavra. E pedimos ao Pai que, mais uma vez, fale conosco neste tempo de reflexão, neste tempo de entendimento, nós possamos compreender a Tua vontade também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero fazer uma pergunta aqui para os alunos que estão participando conosco, tá? Quando eu pergunto para você, olha, fala para mim o formato de um templo. Então, pensa aqui um templo, como você descreveria? Então, aluno que estiver participando conosco aqui, abre seu microfone, fala para mim, como você descreveria o formato de um templo que vem na sua cabeça? Tem que ser rápido, gente. Pode falar, meu Milson. Eu imagino sempre uma construção com um telhado alongado, né, naquele formato estilo europeu, com uma cruz no pináculo do templo, janelas das duas laterais, uma porta larga. É isso que eu imagino. Alguém tem alguma imagem diferente? Se eu falar, descreve um templo para mim. Por exemplo, os templos dos deuses gregos, né, que ainda existem alguns ali na Grécia. Tem um telhadinho, também em formato triangular, né? E várias colunas ao redor. Alguns têm, então, a sua sala de entrada, mas sempre essas colunas. Alguém consegue descrever uma outra imagem? Quando eu falar, me fala a figura de um templo, qual é a figura que vem na sua mente? Tem também o templo que nós conhecemos como chamado Templo de Salomão. Templo construído pelo rei Salomão a Deus, um formato totalmente diferente, né? Nós temos aí, por exemplo, aqui no Brasil, uma réplica desse templo ali no Brás, construído por uma igreja também, tentando obedecer algumas das dimensões. A maioria das vezes, quando a gente fala na figura de um templo, a gente pensa justamente numa construção, e, de fato, basicamente todas as religiões abordam dessa forma quando se fala numa estrutura de templo. Mas nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Espírito Santo. E quando nós falamos sobre o Novo Testamento na Bíblia, quando nós falamos sobre templo na Bíblia, no Novo Testamento, nós estamos falando de um formato totalmente diferente. Então, o que a gente vai aprender hoje é que quando eu falo de templo do Espírito Santo, eu estou falando de um ser humano. Então, muitas vezes, dois braços, duas pernas, uma cabeça, um tronco. Tá? Então, dificilmente alguém vai pensar, descreve um templo.
A pessoa não vai descrever, eu imagino que um templo tenha 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco. Não vai descrever um ser humano. Mas hoje, o tema de nossa aula é ser o templo do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que nós vamos conversar. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em João, capítulo 2, versículo 19 a 22. João, capítulo 2, versículo 19 a 22. Está escrito assim: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Bem, a gente tem aqui o primeiro sentimento, o primeiro entendimento diferente de uma estrutura física, de uma construção como um templo. Jesus está, de fato, ali em Jerusalém, está ali em frente ao templo, e eles perguntam a ele: olha, por que você está expulsando os mercadores do templo? Por que você está virando a mesa dos vendedores, dos cambistas? Que sinal você pode dar desta autoridade? Com que autoridade você faz isso? Qual é o sinal? Estavam falando assim: qual o milagre? E Jesus fala: eu destruo este templo, ou vocês destroem este templo, e eu reconstruirei em 3 dias. Quando ali os saduceus, que são os sacerdotes ali do templo da época, falaram sobre os 46 anos, eles se referiam ao templo que foi construído no Antigo Testamento, o segundo templo ali, erguido por Neemias, erguido ali na época no livro de Esdras e no livro de Neemias, você acompanha o lançamento dos alicerces e depois a construção do novo templo. Alguns especialistas também falam que pode até ser um terceiro templo que foi construído por Herodes. E outros dizem apenas que ele simplesmente embelezou o templo que já tinha sido erguido ali por Neemias, né? Então, você tem mais ou menos esse período, tempo que levou para ser erguido esse templo. E ali, então, os discípulos que ouviram Jesus falando, entenderam, então, que Jesus não se referia a uma construção, e sim ao seu corpo. Jesus é aquele, então, que tem o entendimento que Deus não vai habitar em um local, mas ele vai habitar em pessoas. E agora você tem Jesus sendo a pedra angular. E aí você abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, também versículo 19 ao 22. Então, Efésios 2, do 19 ao 22, e diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, uma vez que Jesus é o primeiro a dizer, Deus, na figura do Espírito Santo, vai habitar em nós, o meu corpo é um templo, então o seu também será. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar, o Espírito Santo, ele habita em você.
mas ele habita por meio daquele que é a pedra angular. A pedra angular daquela época era uma pedra onde toda a construção se apoiava. Por isso que é dito que o apóstolo Paulo diz que o edifício é ajustado na pedra angular. Esta pedra era que dava todo o sustento àquela construção. E esta pedra angular, o alicerce, é Jesus. Ou seja, todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, este, então, recebe o Espírito Santo, passa a ser morada do próprio Deus, porque o Espírito de Deus vem morar nesta pessoa por meio de Cristo Jesus. Então, essa é a primeira fundamental definição. Olha que coisa, então, formidável, porque nas primeiras lições nós aprendemos quem é o Espírito Santo, e nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Quando você lê no Antigo Testamento, quando você lê em Isaías, capítulo 9, Jesus é chamado de o Deus Emanuel, o Deus conosco. E, de fato, ele foi conosco ali com os discípulos, ou seja, estava ao lado, estava com eles. Mas em João 14, um capítulo que nós já estudamos, é nos dito, Jesus nos diz, eu não deixarei vocês órfãos. Olha, eu não deixarei de ser Emanuel. Jesus permanece conosco, mas agora com a presença do Espírito Santo em nós. Então ele continua sendo Deus Emanuel, Deus conosco. E é isso que a gente precisa primeiro de tudo entender. O próprio Deus faz morada na tua vida. O próprio Deus conduz as tuas ações, te dá uma direção, como a gente também aprende ali em João 16, convence do pecado, da justiça e do juízo por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo. E isso, então, define você agora como um novo nome, uma nova característica. Você não é só ser humano, homem, mulher. Você agora é templo do Espírito Santo. E isso gera algumas implicações. Então, ser templo do Espírito Santo vai trazer algumas diferenciações na tua vida. Vou pedir aí a um dos alunos que abra para mim 1 Coríntios capítulo 3. E leia para mim o versículo 16 e o versículo 17. 1 Coríntios 3, versículo 16 e versículo 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 16 e 17? Isso, muito obrigado. Muito bem, queridos. Vamos entender um pouquinho o contexto desse capítulo. Depois fica a direção de casa para você ler 1 Coríntios capítulo 3. Principalmente ali do versículo 1 até o versículo 16. Mas o capítulo todo tem um tema só. Estava acontecendo numa igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha uma igreja que foi ali fundada pelo apóstolo Paulo, foi organizada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, acompanhou esta igreja diversas e diversas vezes, e ali ele escreve uma primeira carta, sabendo que essa igreja estava tendo problemas. Um dos vários problemas, ela teve muitos problemas, um dos vários problemas eram as divisões e partidarismos. Então, quando você lê o capítulo 3, você vai ver que tinha gente falando, olha, eu sou do lado do apóstolo Paulo, eu sou do lado de Apolo. Apolo era um evangelista que havia sido alcançado por discípulos de Paulo, que foi Áquila e Priscila. E ele, então, pregava, era um dos evangelistas mais conhecidos ali do primeiro século também. E estavam ali tomando, em algum momento também, em outros capítulos, alguns vão falar, eu sou de Pedro, do apóstolo Pedro. E alguns querendo dar uma de bom moço, né? Falava assim, eu sou de Cristo. Mas todos geravam divisões dentro da igreja, partidarismos.
Nada parecido com a nossa sociedade, ou com a igreja de hoje, né? Bem, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês sabem quem que é a pedra angular. Ou seja, vocês sabem sobre quem foi construído a base da vida de vocês, não foi? Vocês não sabem que é Jesus Cristo, a base da vida de vocês. Se Jesus Cristo é a base da vida de vocês e a construção da vida de vocês, o templo que é a sua vida, quem habita nele é o Espírito Santo, não deve haver divisões e partidarismos dentro da igreja de Cristo. Então, o primeiro contexto que ele dá é, olha, você é templo do Espírito Santo. Então, você não deve ser aquele entre os filhos de Deus que gera divisões. E a minha pergunta que eu faço, pensando, então, nessa primeira implicação, sabendo que você é templo do Espírito Santo, sabendo que Jesus Cristo é o alicerce da tua vida, a base da tua vida, como você está construindo a sua vida? Ou melhor, qual de fato tem sido a base da tua vida? Sabe por que que está havendo, inclusive dentro da igreja, uma série de discussões sobre partidos políticos, sobre candidatos? Porque as pessoas estão construindo suas vidas em cima de partidos políticos, de propostas de governo, de estilos de administração econômica. E não é só, a vida do cristão não é construída sobre isso. Paulo está dizendo, e olha que Paulo não estava falando de politicagem porque ali era tudo domínio de Roma. Mas as pessoas estavam fazendo politicagem com os apóstolos que abençoavam a igreja, com os líderes ali que estavam dando as orientações à igreja. Em cima do que você está construindo a tua vida? Pode não ser em cima de qualquer tipo de partido político, mas você às vezes está edificando a sua vida sobre a família. A base da sua vida é a família. Ou você pode estar edificando a base da sua família, a base da sua vida, construindo em cima da igreja. Ou você pode estar construindo, colocando como base de construção na sua vida, recurso financeiro, ou os seus sonhos, e os seus planos, e assim por diante. E nenhuma destas coisas. Hoje na sala, nós temos aqui pastor Cristiano Almeida Bernardo, pastor Saluvi Bernardo Júnior e pastor Saluvi Bernardo. Então pense você agora, estando ali na igreja, por exemplo, fala, não, mas eu concordo com o pastor Saluvi Bernardo. Não, eu concordo com o pastor Cristiano. Não, eu concordo com o pastor Saluvi Bernardo Júnior. Também não se constrói a sua vida em cima de homens, de seres humanos. A base de nossas construções é Cristo. E o templo que nós levantamos, que é a nossa vida, é para a habitação do Espírito Santo e nada mais. Família, bênção de Deus. Deve inclusive te ajudar a construir, a edificar a tua vida nisso. Igreja, plano de Deus, para justamente te auxiliar na construção. Pastores, líderes que Deus colocou na tua vida, pessoas que Deus colocou para abençoar você e ajudar nessa construção, na edificação da tua vida. Mas nenhum deles é a base. Quando nós tiramos Jesus da base, qualquer coisa que nós fizermos vai gerar divisões, vai gerar contendas, vai gerar problemas, vai gerar discussões. Então, a primeira implicação de ser templo do Espírito Santo é entender que Jesus Cristo é a nossa base, em cima do qual nós construímos a vida. E o templo que é edificado é para a habitação do Espírito Santo e nada mais. Vamos ao segundo texto. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Esse aqui eu faço a leitura. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados
por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A segunda implicação em ser templo do Espírito Santo. Então, primeiro, a gente falou como base de construção de vida, nós falamos também sobre a postura que nós temos que ter. Agora nós vamos falar da parte material mesmo, do corpo, do nosso corpo. Qual o contexto do capítulo 6, especificamente do versículo 12 até o versículo 20, que é o versículo 19 e 20, que nós lemos a conclusão do que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo fala também a cidade de Corinto, uma cidade que era dominada pela imoralidade sexual. Porque os cultos que lá eram prestados eram cultos ali que sempre envolviam relações sexuais com sacerdotes, com sacerdotisas, festas também que tinham todo esse tipo de relação, e também não havia uma moralidade. Então, acontecia muitas vezes de haver um relacionamento entre filho e a mãe, por exemplo, quando morria o pai, ou então entre a filho e a madrasta, e assim por diante. E, inclusive, essa é uma das orientações que o apóstolo Paulo vai dar a um jovem que estava tendo esse tipo de comportamento na igreja. Muito bem, Paulo começa então a tratar, mostrando, fala, olha, o padrão que vocês têm por serem templo do Espírito Santo agora é diferente. Quando pense que são, ali na igreja em Corinto, haviam poucos judeus, ou quase nenhum. A maior parte dos convertidos a Cristo eram ali mesmo, eram os gregos de Corinto, ou então de toda aquela região, porque a cidade de Corinto tinha uma circulação muito grande de todo o mundo conhecido da época. Era uma cidade altamente comercial, e com seu porto ali, com todas as rotas comerciais passando ali naquela região. Então, a maior parte das pessoas não tinha uma formação judaica, que tinha um padrão de culto diferente. A maior parte tinha uma formação pagã, uma cultura diferente. E Paulo, então, começa, de fato, a quebrar a cultura, sendo ali dirigido pelo Espírito Santo, e ele vai, então, mostrar, olha, o padrão de vocês agora é diferente, porque o corpo não é mais seu. Essa é a segunda implicação que nós temos que entender. Quando nós somos declarados, somos feitos templo do Espírito Santo, o meu corpo não é mais meu. Sabe um ditado que você já ouviu, uma frase? Meu corpo, minhas regras. Isso não é para você que entregou a vida a Jesus Cristo. Meu corpo não é mais seu. Seu corpo não é mais seu. Seu corpo não são suas regras. Seu corpo são as regras de Cristo. Então Paulo começa a dizer, olha, a forma de você se relacionar agora intimamente não vai ser mais no seu padrão. Vai ser agora no padrão de Cristo. Você vai conhecer como Cristo determina as relações sexuais, por exemplo, no casamento. Você vai entender como, então, vai ser um padrão de vestimenta. E quando se diz um padrão de vestimenta, a gente tem que colocar alguns parênteses aqui. Não é determinação olha, mulher deve usar o vestido, o homem deve usar um terno. Até porque, naquela época, todo mundo usava vestido, só tinha um nome diferente. O homem era a túnica, por exemplo, a mulher, bom, também era chamado de túnica. Diferenciava-se muito nas cores, principalmente. Então, não era sobre isso. A Bíblia coloca um padrão de vestimenta. Se esta roupa não faz o teu irmão pecar, ela está certinha. Se esta vestimenta que você está usando não faz a tua irmã pecar, está certinho. Esse é o padrão. Então, agora eles vão colocando e mudando e à frente, quando você vai ver também sobre a alimentação. Quando nós estamos falando sobre o templo do Espírito Santo, a gente também fala do nosso corpo, que é usado pelo Espírito. É de Cristo e é para Cristo.
Então a gente precisa também cuidar do nosso corpo. A gente precisa também deixar literalmente a máquina, o motor funcionando para que Cristo use. Tem muitas pessoas que gostariam de exercer algo diferente. Que ela, olha, eu gostaria que Deus me levasse a uma outra região de onde eu estou agora, mas devido a algumas debilidades eu não consigo. Algumas situações, como de uma missionária amiga nossa, elas são genéticas e ela se lamenta muito por conta de uma doença rara que ela desenvolveu e ela não pode exercer mais ali no campo missionário. Mas ela transformou a casa dela, a região onde ela mora, no seu campo missionário. Mas há pessoas que, por não cuidarem do templo do Espírito Santo, também não podem ser usadas ali. Ninguém está falando para você ficar super sarado, fortão. Não, não. A gente está falando para você cuidar daquilo que Deus vai usar. Então, cuide bem da sua voz, porque Deus vai usar a sua voz para pregar para outras pessoas. Cuide bem do seu coração, cuide bem do seu pulmão, porque às vezes você vai ter que caminhar com algumas pessoas para alcançar elas por meio de Cristo. Cuide bem da sua mente, para que você consiga ter longevidade em todos os anos que forem avançando, para que mais e mais pessoas, à medida que a tua vida avança, conheçam a Cristo através de você. A gente está aqui com o pastor Salvi Bernardo. O pastor Salvi Bernardo tem 96 anos e está super ativo aqui. Ele consegue ele participar plenamente. A gente só não coloca ele mais para pregar, né? Esse domingo ele estava conosco ali na Igreja Batista de Belmati. A gente só não coloca ele mais para pregar porque aí vai ficando cansado de ficar em pé. Mas qualquer coisa, da próxima vez a gente põe uma cadeirinha, tá bom? Mas está super bem. Vá cuidando da mente. Você quer saber, peraí, pastor Silvio Bernardo tá super ativo aí, tá com a cabeça boa. Pergunta para ele qual é o segredo. Bom, eu convido você então a conhecer a biblioteca dele. Tem aí em torno de mais ou menos 3.000 livros. Leia muito que você vai manter a mente ativa. E aí vai chegar à frente, vai chegar aí não só dispondo de uma boa saúde, mas também dispondo de uma boa capacidade mental. Então, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, não é mais as suas regras, até mesmo no comer. Eu não posso simplesmente tacar tudo que eu gosto para dentro. E olha que tá difícil, viu? Para mim tá difícil. Semana passada recebemos a minha irmã e meu cunhado, e aí a minha esposa fez pudim de leite condensado, minha sobremesa favorita. Amanhã receberemos também uma família de amigos, vai ter pudim de leite condensado de novo. Então, eu sei que é difícil, mas cuide da sua saúde, porque você está cuidando do instrumento nas mãos de Deus para edificar não só a tua vida, mas principalmente a vida de pessoas que estiverem ao teu redor. Algum comentário até aqui, pessoal da sala? Pode falar, pastor Salve Júnior. Uma das coisas que temos que ter em mente, não sei se o pastor Cristiano vai entrar à frente, mas é que o período da graça é instaurado um novo conceito de tempo. E Deus passa a habitar em nós. Vai entrar ou já entrou? Falei na introdução. Ok. Mas conclui, acrescenta mais. E nesta situação de que nós nos tornamos o templo de Deus, nós temos que tomar cuidado, porque as regras deixam de ser nossas e passam a ser instruções da palavra de Deus para a nossa vida. E o negócio torna-se tão sério que Deus, no versículo que foi lido agora há pouco, ele diz: se você destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aí você fala, mas como eu posso estar destruindo o templo de Deus? Cada vez que você contradiz os ensinamentos de Deus,
você comete pecado, mas também você destrói o templo do Espírito Santo. A ponto de que o Senhor vem trabalhar conosco e vai nos dizer: não extingais o Espírito Santo que habita em vós. Eu tenho o poder de extinguir Deus da minha vida? Não, ele está dizendo que você vai se tornando surdo para aquilo que Deus quer fazer e quer falar na sua vida. E cada vez você deixa menos penetrar os ensinamentos da palavra de Deus e mais o mundanismo vai entrando na sua vida. E tudo que é comum e imundo, você passa a apreciar. Tudo que é santo e puro, você passa a rejeitar na sua maneira de viver. A ponto de dizer, isso é fanatismo. Não. Muitas vezes nós temos que diferenciar do mundano que o seguir a Deus para muitos será fanatismo. Mas o seguir a Deus é caminhar com Deus, é viver com Deus e participar daquilo que Deus tem para nós. É interessante que muitos servos de Deus são destacados na palavra de Deus por intimidade com Deus. Mas apenas um é dito: Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Então, o que nós temos que entender? Lá não tinha o Espírito Santo fazendo o que ele faz no tempo da graça, lá não tinha a Bíblia, lá ele não tinha nada de tudo aquilo que nós temos como alerta para o nosso viver. E como ele consegue andar com Deus? Pastor, lá não tinha os atrativos que tem hoje. Que isso? O pecado sempre foi pecado. Os atrativos que você tem hoje são os mesmos atrativos que eles tinham no passado. A sua inclinação, e a Cíntia trouxe a memória na classe agora, nesse domingo, ela anotou uma das frases que eu disse na aula para os professores. Quanto mais você tiver de Deus, caminhar com Deus, menos possibilidade você tem de pecar. Então, caminhar com Deus é edificar o templo. Cometer pecado é destruir o templo. E então a palavra de Deus vem nos advertindo. E é interessante como o salmista, na sua declaração, que tinha possibilidade de conhecer muitos lugares, ele diz: eu prefiro estar no átrio de Deus um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu tenho conhecido lugares muito bonitos, mas o que o salmista diz me choca. Porque a gente está falando sobre o meu culto doméstico, o meu culto individual, e está falando do meu culto coletivo com a minha família, chamada Igreja Batista Vila Matilde. Então, a compreensão do que Davi está falando é estar na presença de Deus é o que gera maior felicidade. E, na verdade, é por isso que muitos de nós, filhos de Deus, não temos chegado perto da proposta que Deus tem colocado nas nossas vidas, viver uma vida abundante. Então, precisamos despertar essa consciência que Deus está conosco. E o fato dele permanecer em nós é o fato de nós permanecermos nele. E assim o nome dele será honrado e glorificado. Amém. Avançando aqui, uma terceira implicação. Então, nós trabalhamos aí 2 implicações. O primeiro, com relação aos meus relacionamentos e as minhas posturas com relação a outras pessoas. O segundo, com relação ao meu corpo. E o terceiro está ali em 2 Coríntios, então eu vou pedir para um dos alunos lerem para mim. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. 2 Coríntios 6, do versículo 14 ao versículo 18. Quem achou, pode ler. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muito bem. Aqui você vai ouvir uma expressão diferente na linguagem que a irmã Emilce leu, e na minha também. Você vai observar a expressão jugo desigual. Jugo era uma carga, por exemplo, que se colocava no ombro de bois, de um conjunto de bois, para arrastar ali uma carroça. Poderia ser colocado apenas em um único ou em mais de um. Então, eles puxavam um carro de bois, por exemplo, como era falado antigamente. Então, um tipo de carga que era colocado. Também essa expressão ela não era usada só para a carga, mas também como um tipo de contrato ou um peso que se colocava no ombro de duas pessoas. Se você ler na linguagem de hoje, por exemplo, eu tenho aqui ao lado, está escrito: não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles. E a expressão que é usada depois é que é muito interessante, é muito importante a gente entender. Porque ele diz: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ele está usando a expressão tem em comum como comunhão. Comunhão é ter em comum algo. Então, você vai firmar alguma coisa junto com aquela pessoa. E a comunhão, ela sempre está ligada na Bíblia com um relacionamento, um partilhar de alguma coisa, e geralmente é um relacionamento íntimo. Então, aqui nós temos alguns prismas que são dados aqui no texto bíblico. Ele está dizendo: olha, você é templo do Espírito Santo. Então, perceba quantas vezes o apóstolo Paulo vai aplicar o conceito de templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E por você ser templo do Espírito Santo, os seus relacionamentos íntimos, aquilo que você escolhe partilhar, colocar um peso sobre a sua vida, um peso sobre a vida da pessoa, firmar um contrato. Estas coisas estão sendo passadas pelo critério de Deus, como disse o pastor Salovey Júnior? Elas estão sendo observadas. Você, quando vai fechar, por exemplo, vamos começar em um nível não tão íntimo, mas importante. Você, quando vai fechar um negócio, você está observando com quem você vai fechar esse negócio? Você, quando vai firmar uma sociedade, quem é a pessoa que você está firmando a sociedade? Você, quando vai casar, com quem você está casando? Você que está se relacionando e trazendo alguma coisa para a sua vida que você está aprendendo de alguma outra pessoa. Aquilo está passando pelo critério de Deus. Então, é algo que o apóstolo Paulo vai fazendo um alerta. Olha, se você estiver fechando uma sociedade com alguém que não deseja seguir a Cristo, ou seja, não tem o mesmo padrão que você, não entende que o Espírito Santo habita em você e agora você vai seguir a direção do Espírito. E aí, quando você quiser fazer algo pela vontade de Deus com o seu negócio, como diz o próprio Jesus, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, este sócio, esta sócia vai querer fazer o mesmo. Quando você está ali constituindo a sua família, e você, então,
deseja que a sua família esteja servindo ao Senhor integralmente. Essa pessoa com quem você constituiu a família, ela vai, de fato, desejar fazer o mesmo, a mesma vontade de Deus, ela vai ter o mesmo entendimento. E assim, cada situação que você vai fechar, colocar peso sobre a sua vida, junto à vida de outras pessoas, você está, de fato, se questionando se é essa a vontade de Deus, se você está sendo edificado como o templo do Espírito e se o Espírito Santo está te dirigindo para isso? Olha, pastor, mas eu conheço casamentos de pessoas que iniciaram o seu casamento ali, eles tinham o tal jugo desigual, eles não seguiam a mesma fé, mas com os anos passaram a seguir. Mas pergunta para aquela pessoa o preço que ela teve que pagar durante todo esse tempo. Você conhece toda a história, se tiveram os filhos e como cresceram os filhos. Sim, Cristo pode alcançar qualquer pessoa. Eu tenho testemunho de familiares, amigos meus, que a esposa foi alcançada por Cristo, teve ali, casou-se, e o marido, de fato, foi alcançado à beira da morte. Tenho dois ali amigos próximos, essa situação foi com 50 anos de casado, o outro Deus teve ali, trabalhou na vida da pessoa, a pessoa não endureceu o coração por tanto tempo, mas foram 36 anos. Ela ainda, pelo menos, conviveu, essa outra senhora conviveu com um marido que entregou a vida a Jesus Cristo, um marido rendido ao Senhor ali por pelo menos mais 10, 15 anos. Então, o apóstolo Paulo vai dando advertências. Não tem como ter comunhão em quem entregou a vida a Jesus Cristo e em quem não entregou. Você vai se relacionar com muitas pessoas que não, a maioria, inclusive, que não entregaram a vida a Jesus Cristo. Mas há situações da sua vida, a construção do seu futuro, que você muitas vezes vai firmar e aí vai se perguntar, mas por que isso está acontecendo? Você submeteu essa decisão a Deus? Você perguntou qual era a vontade de Deus? Você levou em consideração que você é templo do Espírito Santo? Então, até mesmo nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos, nós temos que entender que o Espírito Santo habita em nós. E sermos edificados por ele é também entendermos como nós devemos conduzir os nossos relacionamentos, a nossa intimidade, os nossos negócios também. Antes de eu avançar para o próximo tópico, o último tópico desta aula, algum comentário? Não? Então vamos seguir. Aqui nós vimos 3 implicações de você ser templo do Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Eu vou entrar aqui, eu vou dar uma introdução a uma aula que vai ser tratada, a aula 8, que agora nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. A aula de número 8, então 4 aulas à frente, você vai ver a plenitude do Espírito Santo. Então, a gente vai ter uma breve introdução. Você, então, tem o Espírito Santo habitando na tua vida. Ele está ali com você. Ele vai dando a direção. Agora, a Bíblia usa essa expressão, estar cheio do Espírito. A Cíntia, ela pregou no mês de julho, e ela trouxe... Que dia que foi, Cíntia? Você lembra? O dia? É. Dia 24 Dia 24 julho. De julho, foi que eu estava nesse domingo. No dia 24, e ela trouxe ali a memória, quando falava, olha, Cristo deve tomar conta da sua vida, mas não é só de parte da tua vida. Não é só pensando na sua vida. Nós estamos falando de um templo. Então, pensa aqui numa edificação. Um templo tem salas. Não tem só um salão principal. Muitas vezes ele tem salas. E aí, sua vida, então, é este templo. E tem salas,
tem o salão principal. Ah, você dá o salão principal, mas não dá todas as salas. Assim que usou uma casa. Você dá toda a casa, a sua vida é toda a casa, mas tem um quarto que você fala, não, isso daqui não é. A Bíblia ela explica um conceito que é estar cheio do Espírito. Então, ali, não é só você deixar que o Espírito habite em você, mas é tudo, absolutamente tudo em você estará preenchido pelo Espírito. Eu não vou desenvolver tanto o conceito, então eu vou guardar para o professor que vai ministrar a aula 8, mas eu quero te mostrar a implicação disso. O que é estar cheio do Espírito? Vamos olhar primeiro na parte prática. Porque há uma confusão muito grande entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos. Toda vez que se fala estar cheio do Espírito, pensa-se em algo sobrenatural. De fato, a Bíblia, quando falou sobre pessoas estarem cheias do Espírito, muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Então, lá na mensagem, a Cíntia trouxe a memória, Sansão. Foi você que falou, né, Cíntia, sobre Sansão? Ficava forte? Foi. Se você ler o texto bíblico ali sobre Sansão, a força de Sansão não vinha de uma maneira natural. Ele não era um homem bombadão que levantava ferro na academia. Não. A narrativa do texto bíblico diz, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E aí ele levanta um portão de madeira, o portão de madeira da cidade. Ele mata 1000 homens com uma queixada de um burro. Ele faz uma série de situações poderosas. Também fala sobre Gideão, que o Espírito do Senhor estava sobre Gideão, e ele, que era um homem covarde, teve então coragem para conduzir um exército infinitamente menor. Você tem na história a narração principal conhecida, os 300 de Esparta, que enfrentaram os persas ali nas Termópilas, mas eles perderam, resistiram por muito tempo. Gideão enfrentou ali cerca de 10.000 amalequitas com 300 homens de Israel. E eles venceram. Então, há manifestações sobrenaturais de estar cheio do Espírito. Mas a principal manifestação no Novo Testamento está nesses textos aqui. Aliás, vamos ter um conceito aqui de o templo do Espírito Santo. Esqueci de citar esse texto. Vamos no Antigo Testamento. Vai em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Bíblia fala sobre templo. No Antigo Testamento, você tem a figura central do templo a partir do rei Salomão. E há algo que acontecia sempre que a presença de Deus se manifestava no templo. Então, o que era o templo estar cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus no Antigo Testamento? 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler, por favor. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Muito bem, no Antigo Testamento, o conceito de estar cheio do Espírito Santo, ou cheio de Deus, muitas vezes acontecia no templo. Principalmente, então, quando o templo foi construído. E a maioria das vezes, quando a presença de Deus se manifestava no templo, era assim. O templo se enchia de fumaça. Se enchia de fumaça, se enchia de luz que saía pelas portas, não dava para ficar lá dentro. E então estava se enxergando. Deus está presente. Nós aprendemos que ele é onipresente, mas ele manifestava a sua presença de uma maneira visível. A glória de Deus era manifesta. No Novo Testamento, isso acontece também no templo, mas no templo do Espírito Santo, que somos nós. E aí, agora sim, a gente vai olhar, então, para, primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Efésios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Diz assim:
Perdão. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, 18, 19 e 20. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que pode ser que você ainda não saiba, Paulo escreveu diversas cartas quando ele estava preso em Roma. Ele foi preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão é narrada ali em Atos 28. A segunda prisão é narrada em 2 Timóteo, a segunda carta de Timóteo. Então, isso são períodos de tempos diferentes, né? E Paulo escreve a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta a Filemon, quando estava ali na prisão. E algumas cartas, como a carta de Colossenses, Filemon e a carta de Efésios, elas são escritas quase que simultaneamente, provavelmente dias depois. A carta de Filemon e Colossenses, a gente já sabe que elas foram escritas quase que juntas, porque foram para o mesmo destinatário. E a carta aos Efésios, ela é escrita alguns dias, meses, um curto período depois. Quando você lê a carta aos Filipenses, faz esse exercício algum dia. Lê a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Eu falei errado aqui. Carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. E você vai ver que ela tem vários paralelos, textos semelhantes. Paulo troca algumas palavras. Então, ele diz, primeiro, não se embriaguem com o vinho, não se deixem encher com o vinho que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo. E aí, olha a sequência. Como é que se enche do Espírito Santo? Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração, diz o versículo 19. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o paralelo. Paulo escreve um versículo semelhante, mas agora em Colossenses 3,16. Então, veja, Colossenses 3,16, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, presta atenção, como é que o texto é semelhante. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, em seus corações. Ser cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso, é ser cheio da palavra de Deus. Quando você, e aí a gente vai ver isso na prática. Quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, ali do versículo 29 ao 31, é a conclusão de um episódio que aconteceu com Pedro e João. Pedro e João foram ali levados ao Sinédrio, o tribunal dos judeus, para justamente serem repreendidos por estarem pregando a Cristo. Eles haviam curado um homem coxo na entrada do templo, um pedinte, e eles ali foram repreendidos porque eles estavam pregando a Jesus Cristo. E ao serem ali, então, punidos ali e depois libertos, eles foram e se reuniram com a igreja que ali existia em Jerusalém. E os versículos 29 a 31 são a narrativa, é a narrativa do término ali. O que ao ouvir, a igreja ouviu os relatos de Pedro e João e olha como a igreja conversou com Deus, olha a oração da igreja. Então, Atos 4, do 29 ao 31, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças dele. Então, olha isso aqui. A igreja estava sendo ameaçada. A igreja já tinha ali começado a sofrer a perseguição por estarem pregando a Cristo. Então, olha a ameaça deles. E aí você pode falar assim: Senhor, se vinga. Senhor, nos protege. Senhor, derruba o inimigo. Mata, Senhor. Seria o pensamento. Mas olha a frase: Senhor,
considera as ameaças deles e capacita seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão, não é para vingar, não é para matar, não é para prender, não é para virar o jogo para cima dos inimigos, era para curar, realizar os seus sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o que acontece na sequência. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Houve uma manifestação sobrenatural ali, de fato. Mas o grande problema é que a gente fica buscando experiências sobrenaturais que não nos levam a uma efetividade como o templo do Espírito Santo. Toda vez que você, de fato, está cheio do Espírito Santo, você anuncia a palavra de Deus. E aí vai ficar um exercício para você ao longo desse ano, ler os 4 evangelhos, e você vai ver várias vezes o texto bíblico dos evangelistas falando sobre Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, disse: se vocês diz que está cheio do Espírito Santo, mas não está pregando a palavra, e aqui a gente está falando em meio à adversidade, hein? Não é num ambiente confortável. Não é pregando a palavra dentro da igreja. Ah, o pessoal está cheio de Espírito Santo, pregando a palavra dentro da igreja. Não, está falando de fora. Senhor, olha as ameaças desse povo e capacita a gente para falar para esse povo. Senhor, está chovendo bala do inimigo, me capacita para ir no meio do tiroteio. Me capacita para pregar o evangelho na linha de frente do inimigo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? A gente tem que entender isso de um jeito direito. Porque tem muita gente falando que está cheio do Espírito Santo. E dentro da igreja, dentro do culto ali, tá lá, levanta as mãos, ora, fala em línguas, fala glória, fala aleluia, fecha os olhos, põe a mão no peito, fica emocionado. Sai da reunião, sai do culto e já briga com os filhos, já briga com o marido, com a esposa, já briga com os pais, toma uma fechada no trânsito, xinga. Xinga porque perdeu o ônibus. Chega na segunda-feira e briga fala mal do patrão, fala mal dos empregados, é desonesto no serviço, zoa, desculpa aí o linguajar, né? Mas para os mais jovens, zoa os amigos, zoa os colegas, faz o bullying, ou seja lá o que for. Está cheio de Espírito Santo mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo fala ousadamente, prega ousadamente a palavra de Deus. E diante de ameaça. Então, querido, tome muito cuidado quando você achar que qualquer tipo de manifestação é aquilo que você entende como estar cheio do Espírito Santo. Se não está rendendo fruto, se não está rendendo mudança na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, não está cheio, não. Você está cheio de si. Está cheio de emoções que você deixou se levar ali no momento do culto, mas não está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito gera o fruto do Espírito. Jesus vai dizer que todo aquele que está ligado em mim dá fruto. E quando você continua lendo o capítulo 15 de João, ele fala, vocês foram chamados para dar muito fruto. Muito resultado. Então, vamos sim buscar. Somos templo do Espírito Santo. Isso a gente não precisa buscar ser templo do Espírito. Isso nós já somos. Mas vamos deixar o Espírito Santo tomar conta de cada área da nossa vida. Cada sala, cada cômodo da sua vida. E aí sim você vai ver o poder sobrenatural de Deus manifestar na vida de outras pessoas. Pessoas entregarem a vida a Cristo. Pessoas terem mudança de vida. Famílias inteiras
sendo reconstruídas, porque você entendeu que a obra é do Espírito e não sua. Amém? Algum dos alunos quer acrescentar algo mais antes de finalizarmos essa aula? Não? Então, vamos orar e assim nós vamos encerrar a aula de hoje. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que atua em nós e através de nós. Pai, verdadeiramente desejamos ser cheios de ti. Sabemos que precisamos nos livrar daquilo que atrapalha, daquilo que não edifica. E precisamos deixar teu Espírito encher as nossas vidas, para que o mundo saiba aquilo que o Senhor fez através de Jesus Cristo e aquilo que o Senhor continua fazendo. Nós possamos ser cheios do Espírito e ousadamente pregar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos alunos, obrigado pela presença essa noite. Aos demais que estão Obrigada pela conosco, aula, pastor. Deus os abençoe. Você que está acompanhando pelo YouTube, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, deixa a curtida. A Cíntia, na aula passada, na aula presencial, contou ali, tinha 16 alunos na classe. Tinha que ter 16 curtidas. Cíntia, não atingimos a meta, Cíntia. Poxa Semana que vida. vem a gente vai chamar a atenção nesse domingo a gente vai chamar a atenção da classe presencial. Pegar no pé aí. Compartilhe, comente, acrescente aqui algo que Deus tem te falado, coloque também suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula, Deus abençoe. Obrigada pelos ensinamentos, pastor Cristiano. Boa noite para os irmãos, Cíntia, pastor Salovi. Deus os abençoe.